Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. E antes de começar a falar a respeito do vídeo de hoje, eu vou deixar um recadinho bem rápido aqui para vocês, a respeito de algumas mensagens que eu venho recebendo, preocupados com a minha saúde, tá, gente? Realmente eu não estou bem ainda, eu estou fazendo um tratamento que é um tratamento bem prolongado. Por isso essa minha cara de abatida aqui, por isso a minha voz um pouco mais arrastada. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo nesse período, porque para mim não está sendo fácil gravar esses vídeos, mas eu gravo porque hoje ele é também o nosso ganha-pão e também porque eu gosto muito de estar aqui com vocês, tá bom? Então é por isso que eu estou dando essa justificativa, porque eu sei que tem bastante gente preocupada comigo e eu agradeço de coração a todos vocês que estão me mandando mensagens preocupadas com a minha saúde, tá bom, gente? Eu vou ficar bem, prometo para vocês. Obrigado! Hoje nós vamos falar sobre o Castelo Preston e o Povo das Sombras, na verdade, né, a povoação das sombras que existe nesse lugar, porque é por isso que ele tem esse nome, o Povo das Sombras, porque são muitas sombras que aparecem por lá. Ele não é um castelo medieval, tá? Ele é uma casa que foi construída em 1894 e funcionou por quase 60 anos. Ele fechou em 1960, depois de muitas reclamações, de muitas denúncias ali de abusos, de maus tratos também. Então eles resolveram fechar o local. Hoje ele está lá sob vigilância, mas não funciona mais nada nele. Mas ainda não é um local aberto a todo mundo, não. Tem que ter autorização para entrar lá. Equipes como Ghost Hunters, por exemplo, também já fizeram as suas pesquisas por lá e coisas sobrenaturais foram sim detectadas, tá, gente? Então, assim, eu vou contar para vocês tudo que eu encontrei, mas se vocês souberem de mais alguma coisa, deixe nos comentários, porque o comentário de vocês gera engajamento aqui pro canal, tá bom? Quero fazer um convite também para vocês nos seguirem pelo outro canal que nós temos, que é o Castelos do Tempo. Lá tem alguns vídeos que nós colocamos aqui no Mistérios, mas também tem outros que nós não colocamos aqui, tá bom? Então, colocando lá a sua inscrição, você ajuda também no Mistérios do Tempo. Deixa o seu hypar aí pra gente, porque isso é muito importante também. Deixa o seu like logo no comecinho do vídeo, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, para que o YouTube reconheça que o nosso trabalho está valendo a pena e possa recomendar para vocês, tá bom? Agora chega de papo, vamos direto para essa história do Castelo Preston que eu tô louca para contar para vocês, tá bom, gente? Vamos lá então. Vlad, é contigo, solta a vinheta. Bom, como eu contei para vocês, esse local ele não é um castelo medieval, tá? Ele fica localizado na cidade de Ione, na Califórnia, e ele foi construído e inaugurado em 1894 como a Preston School of Industry, que era uma instituição para menores infratores, para pessoas também que não tinham condições de cuidar de seus filhos, colocavam lá. Órfãos também eram mandados para lá e pequenos infratores também, porque lá era uma escola só para meninos, vamos dizer escola, porque ele iria funcionar também como uma escola, mas não foi bem assim que aconteceu, a coisa lá foi bem diferente. Então lá ficavam meninos de 8 até 21 anos de idade. Chegando no 21 anos de idade, eles eram, né, liberados, digamos assim, daquela conduta que eles tinham que ter lá dentro, que era muito rigorosa, mas a maioria acabava, infelizmente, cometendo novos delitos e acabava sendo preso, não lá, mas em outros locais porque já eram maiores de idade. Por trás, então, daquela aparência de um castelo europeu, essa instituição ela funcionou por mais de 6 décadas. Era um sistema rígido de disciplina, trabalho forçado e isolamento infantil. Registros apontam que eles eram forçados ali a trabalhar. Na verdade, o trabalho que eles faziam ali dentro era agrícola, trabalhos de manutenção de máquinas, toda a manutenção do sistema era eles que faziam, então pintura, pequenas reformas, eram tudo eles que faziam, claro, dependendo da idade. Ajudavam na cozinha também, na lavanderia principalmente, mas eles tinham cada um a sua função, desde os que tinham 8 anos até os que tinham 21. Então todos eles trabalhavam em regime forçado. Isso tudo era colocado na época como uma forma de, vamos educar, né? Vamos falar assim, vamos educar, porque com trabalho forçado nós vamos educar essas crianças, mas na verdade o que acontecia lá era um trabalho que eles tinham que fazer para manter a estrutura em pé. Então eles não tinham aquilo ali, na verdade, como uma fonte de, vamos disciplinar.
Não, eles tinham aquilo ali como uma fonte de, opa, vamos manter tudo em ordem, sem pagar nada, nenhum trabalho adicional, vamos ter esse trabalho aqui dentro mesmo. Então, era isso que acontecia. Mais tarde, até hoje, na verdade, ex-internos, eles comentam que eles ficavam no frio, muitos não se alimentavam direito, acabavam falecendo lá dentro, teve muitas mortes lá dentro também, não só de crianças, mas também de pessoas que trabalharam, e tudo isso vai fazer parte dessa narrativa sobrenatural, que daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Mas é importante, gente, eu contar para vocês como funcionava esse local, o que acontecia lá dentro, não de forma muito estendida, para não ficar cansativo o vídeo, mas de uma forma generalizada eu vou contar para vocês o que acontecia lá dentro, para que quando chegar na parte sobrenatural, isso possa fazer algum sentido para vocês. Então lá funcionou por mais de 6 décadas, um local extremamente rígido, tá? Tinha palmatória, lá não tinha esse negócio de tinha 8 anos de idade, era um castigo, tinha 21, era outro, não, era tudo igual, era a mesma coisa. Então ex-internos falavam que eles tinham esse sistema muito rígido, que eles tinham que ficar, sim, muitas vezes no frio como castigo, passando necessidades, fome. A maioria deles não tinha contato nenhum com parentes. À primeira vista, também muitos parentes não queriam ter contato com essas crianças, mas aqueles que queriam ter também eram barrados por causa desse sistema educativo. As crianças eram colocadas de castigo e, por causa disso, elas não recebiam essas visitas. Naquele período também, muitas correspondências eram mandadas e não eram entregues para essas crianças que estavam lá em regime de castigo. Muitas delas também deixavam de receber notícias dos seus pais por causa disso. Mais tarde é que isso foi visto, mas infelizmente era assim que funcionava o sistema lá dentro, era dessa forma. Muita gente via, não concordava, mas não fazia nada, ficava quieto, deixava aquilo ali por isso mesmo, e muitas crianças acabaram sofrendo graves problemas psicológicos e físicos por causa disso. Crianças que tinham apego a seus pais, mas eram carentes e eram mandadas para lá, tinham essa maior dificuldade de conseguir ficar longe dos pais, né? Então eles eram mandados para lá porque os pais não tinham condições de cuidar, não porque faltava amor no lar, mas era essa necessidade de proximidade da família que eles perdiam, que deixavam com que eles ficassem ainda mais nervosos, e muitos deles que entraram lá de um jeito saíram lá de outro, ou seja, entraram crianças calmas, mas saíram de lá crianças hiper rebeldes, dando muito problema, inclusive para a família, quando saíram mais tarde de lá. Registros históricos apontam que centenas de crianças e adolescentes passaram por aqueles corredores, muitos deles, a maioria deles contra a vontade, e eles eram colocados lá por tribunais, tá? Muita gente também não queria perder os filhos, mas a assistência social, digamos assim, da época via também as condições que as crianças estavam vivendo e mandavam essas crianças para lá sem o consentimento, né, digamos assim, dos pais, mas eles eram mandados. Então era um ambiente muito carregado, e isso é importante porque vai fazer sentido mais tarde a respeito desse carregamento, né, desse ambiente pesado. Por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque quando chegar na parte sobrenatural, isso também vai fazer sentido. Com o passar dos anos, denúncias de maus-tratos, punições severas e condições desumanas começaram a emergir, e mortes começaram a acontecer de forma gradual dentro dessa instituição. Como mencionei para vocês, não foram somente as crianças que faleceram lá dentro, mas também tem funcionários. Tem a história de uma funcionária que dizem que ela era muito carinhosa com as crianças, mas que um grupo, né, um grupo um pouco mais assim, digamos assim, problemático, teria tido uma ideia de roubar a chave da despensa que ficava com ela porque eles estavam com muita fome. Então a história conta que eles teriam pendurado ela por uma corda, se é que vocês me entendem, teriam batido bastante nela também com pedaços de madeira e depois teriam roubado a chave da despensa. Então muita gente ficou chocada com a morte dessa moça, não consegui saber o nome dela com precisão porque algumas fontes divergem, mas se você souber, deixa aqui para mim no comentário o nome dela. Mas aconteceu essa morte também, e outras punições aconteceram, até quem não teve nada a ver com a história pagou o pato, também aconteceu de sofrer os mesmos castigos. Então ali era assim, opa, aquele lá me ajudou, esse aqui estava comigo, então não tinha muita investigação. Quem quisesse ferrar, literalmente, o outro poderia fazer isso também, porque lá era assim, era uma palavra meio que contra a outra. Ah, foi ele que me ajudou, então tá, ele vai ser castigado junto. E muitas crianças tiveram castigo. E segundo esses ex-internos que falam até hoje, contam que essa história aconteceu verdadeiramente, que é verdade.
e que sim, que teve muitas pessoas que pagaram lá sem ter a necessidade e foram castigos terríveis. E uma coisa que deixa essa história ainda mais misteriosa é que muitas dessas mortes, para não dizer praticamente todas, elas têm lacunas nos seus documentos de óbito, para variar, né? Então, assim, muita gente ali morreu, não se sabe nem do que, botou que foi uma febre, que foi uma doença, ou que foi uma queda, mas não teve literalmente um laudo onde apontasse que aquilo ali realmente teria acontecido. Então, tem muitas crianças que faleceram ali e não tem nem certidão de óbito, os pais não foram informados, teve algumas também que não tinham pais e ninguém responsáveis por elas, então ficou por isso mesmo. Então, é aí que mora também ali o pingo no i, digamos assim, né? Por que que isso tudo aconteceu? Por que que tem atestados de óbitos que não foram emitidos se era um documento legal? Essas crianças tinham que ter esse documento, então muitas não têm, e aquelas que têm também estão faltando peças, é um quebra-cabeça que não dá para ser montado. Com isso, com tantas reclamações, com tantas mortes também, aconteceu o fechamento em 1960 e nenhuma outra instituição funcionou lá depois dessa escola, digamos assim. Uma parte importante também do sobrenatural é que até onde eu pesquisei, não se tem notícias de que quando esse local era habitado, tinha alguém que viu alguma coisa lá dentro, alguma sombra, alguma coisa estranha, não. Mas os relatos acontecem depois, quando fechou essa instituição em 1960, quando vigilantes começaram a fazer as rondas ali durante a noite, a história começou a se espalhar. Teve outros investigadores paranormais também que chegaram aí lá, pediram autorização. Então, isso tudo começou a gerar uma grande movimentação. Mas até ali, até aquele momento que funcionou, não tinha nenhum registro, pelo menos eu não encontrei. Mas sim, depois que foi fechada, que as coisas começaram a mudar e que fenômenos estranhos começaram a acontecer e, segundo fontes, acontecem até os dias de hoje. Funcionários começaram a reclamar também que estavam vendo pessoas andando dentro da instalação, mas não eram bem pessoas, eram figuras humanoides, pessoas totalmente negras, tá? Enegrecidas mesmo, assim como se fosse uma sombra. Mas era tão preto que era diferente até da verdadeira cor. Era uma coisa assim como se fosse um preto fosco. Passava por eles e eles não conseguiam ver se era homem, se era mulher, mas eles conseguiam ver essas criaturas, digamos assim, passando, né, entre os corredores, e isso começou a ter muita reclamação dos vigilantes e começou a ter também muita rotatividade por causa disso. Era tanta sombra lá dentro, gente, que ficou conhecido como o povo das sombras. Então, esse pessoal que andava por lá, digamos assim, né, pessoal na forma direta de falar, porque a gente não se sabe com quem está lidando. Então, eu não costumo fazer piada com esse tipo de coisa, eu levo muito a sério, respeito quem não acredita, mas eu acredito, então tento trazer com a maior seriedade possível esses assuntos para vocês. Então, o que que acontece? Era muita reclamação, os vigilantes começavam a reclamar que não conseguiam fazer o trabalho direito porque o medo realmente paralisava. Alguns até conseguiam ir um pouquinho mais longe, mas alguns paravam ali na primeira aparição e não conseguiam seguir mais. Era muita sombra mesmo, era como se fosse povoado aquilo ali novamente por aquelas crianças que lá viveram por décadas, né, por mais de 60 anos, então passou muita gente por ali, era como se esse pessoal todo estivesse andando por lá em forma de sombra, por isso que é o povo das sombras, porque é muita gente, digamos assim, muita gente no sentido que era muita coisa, tá? Mas vamos lá, vamos tentar explicar isso de uma forma bem fácil para vocês entenderem. Então começou a ter esses registros e eles falavam que essas sombras elas apareciam principalmente no canto das janelas, nas portas e entre as escadarias, era onde eles ficavam com mais frequência. E assim, gente, uma coisa que para mim foi de arrepiar, assim, eles falaram que era como se essas sombras elas se desprendessem da porta. Elas fica até arrepiada mesmo. Era como se elas se desprendessem das portas e das paredes, como se elas fizessem força para conseguir sair dali de dentro e conseguir passar para conseguir transitar. E era como se eles não estivessem interagindo com ninguém, eles não faziam nada, mas eles apenas passavam. Mas isso deixava totalmente petrificado uma pessoa, no mínimo normal, vai ficar com medo, é óbvio que se vê. A gente tem várias reações, tem quem sai correndo, tem quem petrifica, tem quem desmaia. Teve já casos de desmaios ali também, de vigilantes que eram os noturnos, que passavam mais um aperto, digamos assim, mas os que ficavam durante o dia também sofreram bastante com isso. Então tinha muita rotatividade, isso começou a chamar atenção, começou a se espalhar
e aí sim os caçadores de fantasmas começaram a aparecer por lá. Tem alguns relatos também de pessoas que visitaram o local e se sentiram mal, viram presenças, sentiram presenças não só desse povo das sombras, mas também de vultos que eles não conseguiram saber o que era, mas também era escuro, mas não tão escuro assim como os vigilantes relatavam. Mas teve muitas pessoas que sentiram sim que estavam sendo observadas lá dentro. Isso era uma coisa que todos os vigilantes que estavam lá reclamavam, que tinham a sensação que tinha alguém sempre ali em cima deles, sempre pressionando eles de alguma forma. Então essa era uma reclamação constante também, isso é fato, tá? Muitas pessoas que moram lá perto falam que realmente a rotatividade lá é bem grande, que não para muita gente por lá. Mesmo quem acredita, quem respeita, quem não, tudo bem, eu entendo, não vou me meter, mas mesmo assim na hora que vê, diz que a coisa é muito assustadora mesmo. Essas figuras humanoides, elas não são bonitas de se ver, porque tem algumas que estão em posições assim muito estranhas, como se elas fossem aranhas em cima do teto. Então, imagina você ver uma coisa dessa, quem é que vai ficar lá trabalhando? Ninguém fica, dificilmente. Você ficaria? Deixa aqui para mim no comentário. Eu não ficaria se eu visse uma coisa assim. Então, é uma coisa muito que me chamou a atenção nesse local é que não é tanta questão de eu vi uma moça passando, eu vi alguém na janela, eu captei uma voz. Não, é tudo muito relacionado às sombras. São pessoas que vejam sombras e são pessoas que não se conhecem, pessoas que não têm o objetivo de ganhar nada com isso, vão lá e relatam a mesma coisa. E tem também os caçadores de fantasmas que vão para lá, já levaram os aparelhos, disseram que lá tem vozes, sim, vozes que não são humanas, que estão lá dentro, e que todo o sofrimento que aquele local ficou durante tanto tempo, que aquele lugar armazenou durante tantos anos, quando ele foi uma escola, um orfanato, digamos assim, aquilo ali tudo pode ter gerado também esse acúmulo de energia que gera esse tipo de sombra. Outros médiums já falam que, na verdade, essas sombras são espíritos que, na verdade, de crianças que morreram ali, de pessoas que faleceram ali, de pessoas que também mataram, né? Que é o caso daquela moça que, infelizmente, perdeu a vida lá dentro por mãos das pessoas que ela mesma cuidava. Então, também tem essa questão da moça que faleceu lá dentro dessa forma tão brutal. Então, assim, gente, são coisas que, né, um vai contando para o outro, um vai relatando para o outro, mas dizem que existem até lá. Pessoas que passam em frente ao prédio falam que veem entre as janelas também essas sombras, mas o que é mais relatado são as pessoas que vão lá dentro para a investigação. E tem alguns que vão só para fazer a visita, entram lá, dizem que não viram nada, que não sentiram nada, mas que também não pagam para ver, né? Então, no primeiro barulho estranho, já pega a sua máquina e sai correndo. Então, é bem assim que acontece. Outra coisa também que é vista por alguns médiums é que o isolamento social que essas crianças viveram foi uma coisa que deixou uma carga negativa muito intensa nesse local. Mas mesmo assim, será que só essa carga negativa desse isolamento seria capaz de materializar uma sombra assim? Ou será que não? Será que essas sombras na verdade seriam espíritos? Muita gente acredita que são espíritos e acreditam também que elas são sombras muito parecidas com as que aparecem na paralisia do sono. Quem já teve dizem que é horrível, não sei. Eu, quando era pequena, tive, mas eu não vi nada, só não consegui me mexer por alguns minutos, mas já foi uma sensação horrível. Mas eu não cheguei a ver nada. Você já chegou a ver alguma coisa? Teve alguma paralisia do sono alguma vez? Deixa aqui para mim no comentário. E se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo falando só sobre isso para vocês, tá bom? Que eu achei também um assunto bem interessante. Não vou me aprofundar nele aqui agora, porque não é o caso. Mas se você quiser que a gente faça um vídeo para você falando a respeito da paralisia do sono, você deixa aqui pra gente no comentário que a gente faz para você com bastante carinho, tá bom? E já aproveito e peço novamente o like para vocês se estiverem gostando do vídeo. Se ainda não for inscrito, deixa a sua inscrição, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda bastante mesmo, gente. Então, por favor, se não são inscritos ainda, se inscrevam nos nossos dois canais, Castelos do Tempo e Mistérios do Tempo.
Então, assim, gente, o Castelo Preston é um local misterioso, né? Não poderia deixar de ser, senão ele não estaria aqui com a gente. Mas ele é um local onde guarda muitos segredos, muitas coisas do passado. Crianças passaram por lá, castigos brutais eram aplicados, privação de comida, privação de sono, privação de encontrar as pessoas da sua família. Então era muita coisa para crianças de apenas 8 anos. E como eu falei para vocês, eram só meninos, tá? Que as meninas nessa época elas eram encaminhadas para outra instituição voltada mais a trabalhos domésticos e também alguns conventos. Então nesse caso era só meninos que tinham ali. Então eu quero que vocês deixem aqui para mim o que é que vocês acharam dessa história. É uma história que eu achei muito curiosa porque ela envolve muita aparição de sombras, não tanto a aparição de outros seres, mas sim de sombras, tá? E essa parte delas desprendendo da parede, aquilo ali me deixou bem impressionada quando eu pesquisei e achei interessante trazer aqui para vocês, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande para cada um e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado! Ha ha ha!